Quinta-feira, 22 de janeiro, está na altura de mais um tema do dia. O meu nome é Diogo Organista Pereira, estou aqui com Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação e enviado especial do 0-0 em Turim, para analisar a derrota do Benfica frente às Juventus por 2-0, a contar para a 7ª jornada da Liga dos Campeões. Este é um resultado que complica, obviamente, as contas das águias na prova e é sobre isso mesmo que vamos falar neste tema do dia. Bom dia, Luís. Em primeiro lugar, e olhando para o jogo, a derrota acaba por ser justa? Acaba por ser justa, sendo que o Benfica, uma vez mais, só se pode queixar de si próprio. Ainda há uma semana estávamos a analisar o que aconteceu no Dragão e aqui é um bocadinho o mesmo, embora com realidades diferentes. O Benfica bateu-se bastante bem na primeira parte. É verdade que a Juventus tem uma boa entrada, mas são 10 minutos e em que rapidamente a equipa de Spalletti percebe que se der espaço para as transições ao Benfica vai sofrer com isso, mas mesmo depois em ataque organizado o Benfica conseguiu sair várias vezes em que atraiu a pressão da Juventus, saiu por fora e conseguiu desconstruir, depois encontrar espaço no meio para progredir. Portanto, lances em que se calhar nos highlights parecem contra-ataques, não eram contra-ataques, eram o Benfica a desmontar a pressão alta da Juventus. Portanto, o Benfica apresentou-se bem em determinados capítulos, depois efetivamente falhou na concretização, ou mais do que isso, falhou na definição no último terço, muitas vezes, por vezes passos que podiam ser remates, por vezes remates que podiam ser passos. Notou-se alguma precipitação em alguns momentos, mas a verdade é que o Benfica estava bem e volta também bem para a segunda parte. Curiosamente, a Juve faz alteração ao intervalo, com a entrada de Francisco Conceição, claramente para tentar agitar o jogo, mas o Benfica pareceu-nos entrar melhor e acaba por sofrer num bom lance individual. Depois vai muito abaixo, depois desse primeiro golo, e sofre pouco tempo a seguir o segundo, que acaba por praticamente sentenciar o jogo. Havia a oportunidade de regressar ao jogo com aquela grande penalidade de Pavlidis, que até ele esteve numa noite desinspirada e portanto o Benfica acaba por perder um jogo frente a uma equipa que em termos individuais é melhor, num contexto também bastante adverso, um estádio ruidoso, bastante frio, que se sente ainda aqui em Turim, e também o facto de não ter os seus próprios adeptos. Identificámos dois ou três potenciais adeptos do Benfica por entre os da Juventus, mas não teve esse calor humano e acaba por perder. Enfim, não podemos dizer que a Champions está comprometida por causa deste jogo, mas ainda assim o Benfica foi competitivo e nesse aspecto Mourinho estava certo. No final do encontro, Mourinho disse que faltou ao Benfica partir a baliza. Pensas que esta é uma boa analogia? Sim. Para explicar a parte do último terço, sim, como nós estávamos a dizer, aquelas transições, aqueles momentos que, não sendo momentos de superioridade numérica, mas momentos em que o Benfica parte 3-3, 4-4, houve ali alguns momentos em que com outro tipo de definição, parece-me que Sheldrup hoje não esteve tão bem, ou ontem não esteve tão bem, Pavlidis também não esteve ao seu nível em termos de finalização, Sudakov foi muito interessante na condução, Dedić envolveu-se novamente muito bem em termos ofensivos, o próprio Barreiro partindo mais de trás, mas esteve bastantes vezes na chegada à área, mas depois faltou essa definição, alguns remates fora da área de Sudakov e de Prestiani, que acabaram por ser fáceis para a equipa da Juve, e outros momentos em que de facto havia espaço para outro tipo de definição. Portanto, percebo o argumento do José Mourinho quando fala do partir a baliza, e o Benfica
A verdade é que isto não é novo. O Benfica nas 4 saídas nesta Champions ficou em branco em 3, ficou em branco em Londres, frente ao Chelsea, também frente ao Newcastle. Em ambos os jogos teve bolas no ferro, desta vez também a teve e volta a ficar em branco, portanto já não é apenas um jogo fortuito, é um Benfica que tem estas dificuldades na Champions. O treinador do Benfica também comparou os bancos suplentes. Por que motivo é que o fez? Aí já me parece que é um habitué de José Mourinho. Não está sempre implícito aqui a necessidade de reforços. O Mourinho tem falado disso de forma recorrente. Eu acho que Mourinho deve-se enaltecer o facto de não ser um treinador que diz o óbvio, que diz o básico, que diz cada vez menos, que é a norma dos treinadores. À medida em que vai passando o tempo, vão se protegendo e tendo um discurso mais insípido. Mourinho não é esse caso e, portanto, é interessante ouvir o treinador português precisamente porque consegue acrescentar, consegue, às vezes até não de uma forma direta, de uma forma indireta, mas indicar o que pensa, e neste caso parece-me que, mais uma vez, o José Mourinho está aqui a fazer um pedido para ter reforços. O Rafa estará na iminência de ser apresentado, Sidney Cabral já foi reforço, mas ambos não podem jogar nesta fase da Champions, só se o Benfica passar, portanto não são cartas para o imediato. E a verdade é que o Benfica não tem o melhor dos bancos, e é verdade que a Juve tinha jogadores de grande nível, mas José Mourinho, enfim, também não tinha assim um banco tão incapaz. A minha questão até é mais ao contrário, é mesmo as saídas. Nós até fizemos um levantamento, o artigo já estará disponível no 00, em relação a Sudakov, porque me parece que nas saídas foi alguém que, podendo estar até já um pouco cansado, era dos elementos mais necessários para o Benfica naquela fase em que a Juve ia baixar no terreno, ia estar mais atrás, ia dar a bola ao Benfica, ia tentar as transições e, portanto, o Benfica precisava era de um jogador para jogar entre linhas, para receber a bola, para fazer apoios curtos, e Sudakov é, se calhar, o melhor jogador para esse efeito e, portanto, tirá-lo aos 70 minutos não foi benéfico. E até fizemos o levantamento em que sempre que Sudakov saiu, e ele sai praticamente sempre, mas sempre que saiu e o Benfica não estava a ganhar, ou seja, o Benfica precisava do resultado e de ir para cima do adversário, só uma vez é que o Benfica efetivamente conseguiu, foi quando Sudakov saiu ao intervalo em Guimarães, e aí havia toda uma parte para o Benfica ganhar, e efetivamente a equipa melhorou bastante no segundo tempo, mas de resto o Benfica nunca marcou, ou seja, a saída de Sudakov em cenário de necessidade, não significa que o Benfica melhora, não significa que o Benfica consegue um resultado. Portanto, é algo que traz alguma intriga, mais do que olhar para o banco e ver que há poucas soluções, é olhar para dentro, ver que poderão existir as soluções dentro de campo e elas são retiradas. E, portanto, nesse aspecto, na minha opinião apenas, José Mourinho podia ter mantido Sudakov em campo, porque era um jogador que garantidamente não iria estorvar a equipa naquela fase em que o Benfica ainda tentava reverter a situação. Um dos lances capitais desta partida foi o facto de Pavlidis ter falhado uma grande penalidade, que podia muito bem ter mudado o desfecho do jogo por completo. O avançado grego sai como um vilão do lado encarnado? Acho que é garantidamente injusto estar a culpar Pavlidis. É também factual que Pavlidis fez um jogo muito abaixo das suas capacidades. Um jogador que, mesmo na primeira parte, teve vários momentos de hesitação, chegar tarde à bola. Nota-se que é alguém que me parece que está cansado, está desgastado, é alguém que vai jogando jogo após jogo, sem descanso. É, para todos os efeitos, a meu ver, o melhor jogador do Benfica desta temporada e, portanto, também percebo a intenção de Mourinho de o manter sempre em campo, mas não me parece que possa ficar culpado por aquela situação. Segundo o nosso Playmaker Stats,
não falhava um penalti há praticamente 7 anos e ainda não tinha falhado pelo Benfica, falha ao 16º penalti, num lance em que não é uma má decisão, uma má abordagem, é um escorregão que no fundo também personaliza um bocadinho o que o Benfica acaba por estar a passar nesta Liga dos Campeões, mas efetivamente o Benfica podia ter voltado à discussão do jogo, mas parece-me que seria injusto para Pavlidis poder-se rotular como vilão desta história, porque efetivamente a equipa teria que ser mais capaz e não estar tão dependente do grego. Para fechar, Luís, eu pergunto-te quanto às contas do Benfica na prova, é legítimo sonhar? Bem, a matemática está aí, tu, Diogo, já estiveste a preparar um artigo de contas possíveis para o Benfica passar e, portanto, basta olhar para esse artigo no 00, o cenário é de facto complicado, o Benfica não depende de si, mas o Benfica depende de si para o mais difícil, que é ganhar ao Real Madrid. Nesta altura, e o Real Madrid podendo estar a lutar por ficar nos 8 primeiros, não se imagina que a equipa dos merengues, e até agora com o novo treinador, com a necessidade também de querer mostrar, vem de um 6-1 bastante moralizador contra o Mónaco, não me parece que vá ser uma equipa que vá à luz passear ou que vá à luz tirar o pé do acelerador. Vem com o Vini Júnior a tentar reativar-se na importância do Real Madrid, vem com o Mbappé atrás de grandes objetivos coletivos e também individuais, portanto não me parece que vá ser um Real Madrid em subrendimento, ou seja, tem que ser um grande Benfica numa má noite do Real Madrid. Agora, esta semana já nos mostrou que tudo é possível. O Sporting conseguiu bater o pé ao campeão europeu e com bastantes limitações. E o Benfica, nos últimos anos, tem conseguido excelentes exibições, nomeadamente contra os espanhóis. Conseguiu, não há muitos anos, ganhar 3-0 ao Barcelona, conseguiu ganhar 4-0 ao Atlético Madrid, como nos lembraremos da época passada. Mesmo na época passada, contra o Barcelona, faz um jogo estrondoso, em que está a ganhar 3-1 e 4-2, e depois acaba por perder 5-4, de uma forma, enfim, polémica, podemos dizer. Portanto, o Benfica tem, acima de tudo, que pensar nisto. O que está para trás, está para trás. O grande lamento será sempre a derrota com o Karabakh. Ainda assim, olhando só para a era José Mourinho, eu acho que nós olhamos para esta classificação e é fácil pensar o que está aqui a fazer realmente falta na era Mourinho. Foi aquela derrota também muito consentida contra o Bayer Leverkusen, porque com esse triunfo o Benfica estava dentro da luta, ou estava muito mais dentro da luta, mas nesta altura realmente não há muito mais em que pensar do que tentar fazer uma gracinha contra o Real Madrid e depois deixar a matemática para outros, porque aí o Benfica já não depende de si. Obrigado, Luís. Veremos o que o próximo jogo do Benfica, frente ao Real Madrid, nos reserva. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast. Aproveito para recomendar também esta quinta-feira um novo episódio do Nostálgico Destino Saudade, com Pedro Jorge Acunha e Rui Miguel Tovar, bem como um novo episódio do Mundo Fantasy. Além disso, pode também assistir a um novo episódio do Canto do Benfica, onde o universo encarnado é destaque. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.